noite, sejam bem-vindos ao Espaço Mulher da ZSTV Ijuí, um espaço que valoriza você mulher, você profissional, você empreendedora, que leva informação para você em diversas áreas, em diversos momentos e que fortalece a presença feminina da nossa comunidade. Você pode nos acompanhar pelo YouTube da ZSTV Ijuí, pela TV Noroeste e pela TV Telecom da região de Palmeira das Missões. E vou aproveitar e convidar você para se inscrever nos nossos canais, no Facebook, no Instagram, acompanhar o nosso site também e baixar no seu aplicativo a ZSTV Ijuí, que o nosso jornalista e proprietário da ZSTV Ijuí também, o Zalmir Soares, ele atualiza diariamente o site e os canais para que você fique atualizado com as notícias de Ijuí e da região também. Muito obrigada a você que nos apoia neste programa, que é o Salão Beleza Humana, Panificadora Grano Santo, a Ótica Ijuí, a Charliene Mensch, osteopata, a Fazenda Bom Sucesso, o Supermercado Laçador e São Rafael Análises Clínicas. E hoje, mês de maio, né, entramos aí no mês de maio, estamos na segunda semana já, né, do mês de maio. Domingo nós temos comemoração ao Dia das Mães. E o Espaço Mulher está recebendo, então, hoje, uma mulher que tem uma linda trajetória, que carrega a sua história muito mais que títulos, né? Mas títulos importantes, é marcado pela dedicação à família e também, durante muito tempo, pela dedicação à nossa comunidade de Ijuí, ao nosso município. Porque ela foi primeira dama do município de Ijuí, mas que acima de tudo, também com orgulho, ela carrega com ela os títulos de mãe, de esposa e de avó. Estamos recebendo então no estúdio hoje a dona Jussara Bonamigo Rec. Seja muito bem-vinda, dona Jussara, é um prazer ter a senhora conosco. Ok, boa noite, Adriana, boa noite, ouvintes, telespectadores. É uma alegria poder partilhar a minha história, que é a história de todas as meninas, de todas as mulheres que saíram do interior em busca de estudos, de aprendizados, de sonhos dos seus pais que queriam ver seus filhos melhor encaminhados na vida. Então, na década de 60, nós chegamos do interior de Ijuí, da linha 11 Norte, para empreender. Meu pai era empreendedor também, como você falou, no ramo da ervateira, e nós chegamos para buscar estudos aos filhos, né, meu pai, e aqui nós estamos trilhando a nossa vida e construímos nossa família. E no momento que a senhora então veio a Ijuí, como é que foi os seus estudos? A senhora fez faculdade na Unijuí, né? Sim. Foi Eu comecei no primário, né? No 5º ano primário, eu tinha de 9 para 10 anos no Colégio das Irmãs. Ali eu cheguei ao magistério, me formei ali, fui professora, fui supervisora, fui coordenadora de cursos de magistério, acompanhei estágios no magistério também. Foi uma caminhada assim de formação pedagógica. Uma trajetória de educação e de formação, e a minha eterna gratidão às irmãs do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Depois eu fui fazer meus estudos na Unijuí, sou formada em pedagogia, supervisão escolar, atuei no espaço público, né, na rede estadual, no Ruizinho, fui vice-diretora, fui supervisora do ensino noturno. Então são experiências e aprendizados que a gente faz ao longo do caminho, que vai colocando na nossa caixinha de memórias. A política, que eu sei que você vai entrar aí, surgiu não muito tarde, porque quando eu tinha 15 para 16 anos, eu conheci o seu Valdirec, que era o namorado da minha professora. Olha só. Aí e a senhora? Eu não olhei para ele, ele olhou para mim, porque eu tinha outro menino outro pretendente? Outras paquerinhas ali no momento, né? Mas enfim, a vida foi se encaminhando, a gente se encontrou daí no carnaval de 69 e fomos indo. Em 71 nós casamos. E eu estava concluindo o magistério, né? Não tinha feito ainda meus estágios, né? Em 72 nasceu nosso primeiro filho, que hoje tem 54 anos, o Leandro. E eu entrei para a faculdade em 77, 78, através da dona Cirlei Scherer. Também a ela, meu carinho, meu reconhecimento, porque eu fui trabalhar na rede pública, eu era professora dos filhos
dela, do Hortizinho e da Sheila, no Colégio Sagrado Coração de Jesus, e ela conhecia do meu trabalho, da minha forma, e Jussara, vem trabalhar comigo. Fui. E daí ali, vamos fazer faculdade, vamos fazer, e eu acabei indo também para pedagogia. Que bom incentivo, Foi né? um incentivo, porque era uma escola menor, então a gente se conhecia, a gente tinha um vínculo mais próximo. E terminei minha pedagogia, acho que em 78, por aí, 80, e daí nós fomos daí 80, 82, daí a gente já começou a ter uma visão assim, porque eu sempre fui catequista, o Valdir foi diretor social da SOGE, a gente sempre teve um trabalho comunitário, sempre e a política viu isso nele, né? Viu isso nele e chamou. Eu não era muito dada à questão da política partidária, o pessoal via isso, porque sentia como é que eu era, mas eu fui gostando dessa questão de olhar para as pessoas, de trabalhar com as pessoas, não para as pessoas. Então é do meu DNA, da minha maneira, assim, não sei se eu sou italiana, assim, eu gosto de ver assim as coisas, de conhecer, de aprender como é que se faz isso, como é que se faz aquilo. Então foi criando essa empatia, assim, e o Valdir se elegeu nesses 4 mandatos de prefeito, 1 de vice-prefeito e 2 de deputado, e a gente acompanhou essa caminhada. Eu quase que eu entrei também por um viés político, mas a gente optou, porque nós já tínhamos 3 filhos, né? Nosso segundo filho, o Alessandro, que é engenheiro, que hoje é presidente da AGERT, nasceu em 75, e o Matheus, que faz a gestão da rádio, que nasceu em 82, e assim foi indo. 3 filhos homens. 3 filhos homens, agora eu tenho 2 netos, né? O Lucas e o Samuel, que são nossa razão, assim, a gente caminha muito com eles, né? Um adolescente e outro bebê, a gente acompanha muito o dia a dia deles, né? E a vida é isso, é saber celebrar todos os ciclos. Mas tá pesado, tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Hoje a senhora está fazendo 74 Hoje é anos. dia 7. Aí assim, mas é muito bom, porque a gente precisa trabalhar e viver todas as etapas da vida, Adriane. Então assim, tá difícil? Não tá difícil. Às vezes é um momento que tu precisa passar por isso. Deus te coloca no teu caminho esses desafios para você amadurecer, para você crescer, para você ser grato também, o dom da vida. Ele colocou nós com talentos, com os dons, e a gente precisa colocar isso à disposição da comunidade, do coletivo. Não viver só para eu e minha família. Não. Eu tenho que pensar eu e a caminhada de muitas mulheres. Porque na minha função, na minha faculdade da vida, que eu tenho uma formação maravilhosa, né? Essa visão de poder trabalhar assim com mais de 1000 mulheres, eu conheci realidades assim incríveis no interior. A senhora trabalhou com muitas empreendedoras, né? Muitas empreendedoras, estou agora no Sim de Mulher também, e a gente está no BPW, a gente está sempre se reinventando e buscando espaços de crescimento. A gente não pode se acomodar, né, no nosso casulo, no nosso eu. Então, assim, quando eu estive na minha função de primeira-dama, que estou nesse papel, eu estava nesse papel, eu procurei, através da minha formação, trabalhar primeiro com a alfabetização de mulheres. Daí eu vi que a questão da pedagógica, ela não é muito fácil. Aí eu comecei a trabalhar com artesanato, onde as mulheres aprendiam a fazer dinheiro. Isso é muito importante, ter sua autonomia financeira. Então eu vi que ali era um caminho bom, um caminho fértil, que eu podia jogar e trabalhar outras formações com a mulher, para a independência dela e a autonomia dela. O incentivo, né, que é o dinheiro. Mas né, o dinheiro é a tua dignidade, né, tu poder, pode voar. E uma coisa que eu sempre gosto e que eu faço hoje é viajar. Viajar também é uma experiência incrível, intransferível. Tu não consegue contar o teu passeio, tu tem que viver o teu passeio, Adriana. Então, assim, a gente foi e fez com elas. Nós somos diversos. Natal, luz, para elas conhecer o Natal, o artesanato de Gramado. Diferente, e daí a gente viu que o nosso até é melhor, é mais bonito, porque lá já era tipo uma fábrica. E aqui não, são peças individuais. Então elas viam que elas podiam, exclusivas, né? De fazer. E aí foi indo, daí fomos turismo, daí na última campanha elas pediram turismo religioso. Fomos 3 vezes a Aparecida.
Aparecida Curitiba, Aparecida São Paulo, Aparecida Rio de Janeiro, e elas também conhecendo e fazendo essas experiências que cada uma faz de acordo com as suas memórias, né? E agora o que essas mulheres fazem? Elas voam, estão viajando, voando, tem grupos. O ano passado eu fui com um grupo do Colmeia do Saber, do bairro de São José, fomos para o Resort Tororombo, em Ilhéus, na Bahia. Então elas vão trabalhando durante o ano para ter esse momento de lazer, porque o lazer é muito importante para a nossa saúde mental. Estresse, cansaço, dia a dia, principalmente da mulher, né? Nós estamos ficando doentes, né, mentalmente. E nós somos fortes, mas nós somos frágeis também, né? Nós temos nossos medos, as nossas angústias, que às vezes a gente não partilha com o esposo, não partilha com o filho, porque um filho quer uma mãe forte, um esposo quer ter uma parceira igualmente saudável, sábia. Então, com as amigas, nós temos um texto que a gente trabalhou muito, que as amigas curam. As amigas, elas mexem com os teus pontos fracos. E elas faz isso, Jussara, faz isso, Adriana. Que às vezes ninguém enxerga, mas é tudo o que você precisa mexer em você, para você se fortalecer. Então, toda família que tem uma mãe equilibrada, uma mãe sábia, porque o equilíbrio hoje está muito difícil, você às vezes está muito lá e às vezes está muito aqui, né? Então tem esse ponto de equilíbrio, e para ter esse ponto de equilíbrio tu precisa ter uma certa sanidade mental, não é só saúde física, né, Adriana? Então eu gosto muito, eu agradeço que Deus colocou na minha vida toda essa caminhada de aprendizados, né, que a gente fez, e eu quero fazer muito mais. Aprendizados, e também por a senhora ter tido a oportunidade de ensinar, de ajudar e de encaminhar muitas outras mulheres, né? E de ter essa reciprocidade, porque como assim tu também te espelha, tu também tem referências, eu também tive referência na minha vida. Eu vou fazer assim porque eu vi que aqui isso vai dar certo. Então, todas as viagens, passeios, as coisas que eu vou... eu trouxe essa receita que é legal, gurias. Eu tenho hoje um grupinho de mulheres ali no Santana. E no Chorão, ali, por ali. Aí a gente faz o jogo do baralho. Só que essas mulheres têm um conhecimento incrível. Elas têm um caminho de luta, de superação, para dizer assim, de sofrimento até, de perdas. Do interior e elas estão, né, elas estão bem. Então a gente troca a receita, a gente pode fazer aquela geleia de bergamota, e a gente vai indo e vai trocando. E vai se trocando experiência. Daí chego lá em casa, vou fazer a geleia de bergamota, vou fazer o bolo tal. Então, por quê? Porque a gente precisa voltar para casa. O que a gente se perde mais no meio do caminho, né? Mas que casa é essa? Essa casa física não existe mais, Adriana, né? Ela não existe mais, porque a gente já saiu já há 40, 50 anos dessa casa. Mas a gente tem uma casa dentro da gente, uma referência na nossa formação. E essa casa está dentro dos aprendizados que a gente fez com as nossas nonas, com as nossas avós, com as nossas mães. Eu tenho a minha mãe ainda, com 93 anos, a Leonida, mãe que bom amigo. Então, uma mulher também que fez uma caminhada maravilhosa, incrível, ainda ela está trilhando, digamos que está se arrastando devagarinho, né? Mas ainda ela conhece seus filhos, ainda Jussara, mãe, eu tô indo, está ficando noite. E ela disse, mas você está de carro? Está chovendo? Vai estar frio? Então, ela tem esse olhar de cuidado. Bota o casaco, tá muito frio, bota esse casaco, vamos tomar um chimarrão. Então essas referências são eternas, e quem faz isso, claro que o papel do homem é importantíssimo, acho que também é um pêndulo da balança muito. Quem seríamos nós se não tivesse nossos pais, nossos nonos, nossos companheiros, filhos, enfim, né? Que também fazem, Deus criou o homem e a mulher para isso, né? Com cada um com a sua missão, mas acho que a mulher, pelo fato de você assim gestar, colocar filho no mundo, maternar, porque às vezes você não precisa gestar para você maternar. Né, também, Adriana? Também tu pode ser mãe de diversas formas, olhando, acompanhando, orientando, cuidando, amando, dando afeto a tantos que estão por aí. Às vezes a gente tem que maternar com adolescentes,
Com pessoas adultas, tu tem que exercer um papel assim mais firme, mais orientador, né? Então isso que enriquece a minha caminhada, nossas caminhadas de mulheres, nesse plano aqui que nós estamos, né, cumprindo com a nossa missão, cada um com a sua ferramenta, né, você com o teu canal de comunicação, com o teu carisma, que você é uma mulher que, Adriana, a gente se encontrou uma vez, né, uma vez. Isso eu já te falei, e a gente já criou uma conexão. Nós nos encontramos muitas outras vezes agora, mas a primeira vez que nós porque assim, tem pessoas que tu olha, ai, sei lá, parece que tu não sente nada, né, mas tem pessoas que tu olha e parece que essas pessoas são luz. E isso é o nosso papel, Adriana. Pessoa tem que ser luz. Tu não precisa estar sorrindo, todo tempo, mas né? Os teus olhos, a tua forma de você falar, a tua forma de você chegar, né? Então isso é muito significativo, é um dom de Deus, né? Que a gente chama. Isso é desses olhos azuis. E a gente recebe esse dom, né? Com todo isso prazer. Isso é bem no nosso DNA já, né? Com certeza. Dona Jussara, uma história linda, a sua, né? Ajudou muita gente, aprendeu muito, ensinou muito, conviveu com muitas mulheres, tem esse carinho da família que foi alimentado durante os anos, ainda tem a mãe, né? Como a senhora citou, a mãe preocupada se ela está com casaco, se está de carro, se está frio. A senhora é assim com os seus filhos ainda? Os filhos também têm um ciclo e a gente precisa deixar voar. Esse dia eu estava avaliando assim, será que onde é que eu errei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer? E a senhora acha que a senhora errou em algum momento? Às vezes é omissão, muito trabalho, eu trabalhava de manhã, de tarde, fazia faculdade de noite, mas assim, amamentei os 3 filhos. Por ausência, a senhora quer dizer, de tempo. E a vida política também, nós somos pais, eu e o Valdir, assim, bastante omissos. Eu digo omissos, não sei se eles chegam a se sentir isso, porque nós tivemos muito ausentes. É de manhã, de tarde, de noite, a vida pública é isso, e o Valdir foi praticamente quase 40 anos na vida pública. E eu sempre, não sei se optei, mas foi uma coisa minha, assim, eu caminhei ao lado dele. Cuidando, claro, o filho no colégio, buscar na escola, levar na escola. Eles foram criados assim num padrão normal. Né? Eu tenho uma Tata, uma empregada que está há 50 anos comigo, hoje eu cuido bastante dela. Uma Tata. Está há 50 anos. Está há 50 anos, a Célia Inês Oster. Ela é a avó dela e a avó do Valdir são irmãs, são Furman, ali do Chorão. Então eles têm uma conexão também de parentesco. Então ela deu essa proteção para mim, essa segurança de casa, do cuidar. Eu sabia que meus filhos estavam cuidados, mas eu amamentei, eu levei para creche, eu levei para escola, eu participei de conselho escolar, eu fui sabe, todas essas coisas. E a senhora se programou para ser mãe todas as vezes? A gente queria logo filho, porque o Valdir, naquela época, 25 anos, eu tinha 17 anos. A gente achava que estava maduro para ter filho. Hoje, com 30, as mulheres não querem mais ter filho, elas querem primeiro fazer outras experiências. Mas, enfim, foi no século passado, já passou. Os filhos hoje, a mãe é aquele guarda-chuva. Tu é o pêndulo da balança. Eles são 3 pessoas completamente diferentes, eles estão da mesma escola, eles têm, assim, conceitos de gostar de música, eles são muito parecidos. Mas a forma como eles exteriorizam isso, como eles mostram isso, é diferente. Né? Então eu sempre digo assim, eu tenho que frear, que é impulsivo demais, outro eu tenho que empurrar, porque ele vai meio assim, e outro eu posso acompanhar. Mas isso é a família, né? Então, quando dá o tsunami, eu vou conversar com aquele meu filho em equilíbrio. Ele sofre, eu sofro, o ansioso sofre, o devagar sofre, mas isso é família, sabe? Aí eu acho que não termina nunca o papel. Nunca, 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 nunca. Porque você sempre pode puxar a orelha no cantinho da casa, atrás da porta. Eu nunca faço uma observação de um filho meu na frente de uma nora. Nunca, jamais. E não falo de minha nora, assim, quando eu tenho que falar alguma coisa, eu falo para elas. Não para os filhos. Não para os filhos. Porque eles foram escolhas. Né? E não
Eles não escolheram. Quem escolhe é a mulher. Quem escolhe é a mulher. Eles foram escolhidos. Eu sempre digo isso. Eu que escolhi, a gente que escolhe. Escolhe expor o seu corpo como você quiser, a forma de se vestir, a forma de se comunicar, em que grupo você escolhe. A mulher escolhe. O homem aceita ou não aceita, vai na carona ou não vai, vamos tentar, mas quem se permite, eu entendo, na minha concepção, assim, é a mulher. Ela que é essa fortaleza, sabe? Então, ela tem também, a mãe, assim, tem essa mulher, assim, de loba, né? De cuidar. Proteção. De proteção. E eu acho que isso é muito interessante, porque a casa da gente, a casa de pai e mãe, você sabe, Adriana, você tem teu pai, né? Como é que funciona? Ainda, graças a Deus. Como é que funciona? Você chega, você não precisa bater na porta, você pode abrir a tua geladeira, eles sempre vão querer uma comida, eles sempre vão querer um Gatorade, eles sempre vão querer um salgadinho, aí doce não muito, aí cuca um que gosta, os pratos preferidos toda mãe sabe. E a senhora procura sempre ter isso, então, preciso, poder porque eu tenho um deles assim, que é corredor, eu sei que ele toma Gatorade. Uhum. Um eu gosto que ele vem das corridas e passa, às vezes vem da academia, passa lá em casa também. É uma mulher preparada, uma mãe preparada. A gente vai no mercado e fica pensando, Valdir gosta disso, o Lucas gosta daquilo, o Samuel gosta de comer moranguinho in natura, e tomatinho cereja. Então, assim, eu sempre procuro ter esses agradinhos, assim, que eu acho que, sei lá, avó, essas coisas assim, né? E quando eu aprendi com a minha nona. Ela era parteira, ela era uma mistura de brasileira com alemão, ela cortava cabelo, ela dava injeção, aqueles séculos passados. Laura, pensa nesse nome Laura, que é um nome forte, tem muitas Lauras na nossa família. Aí ela foi madrinha de muitas crianças, eu aprendi com ela isso. Sempre quando eu vou na tua casa, pela primeira vez, eu sempre levo um mimo que eu fiz. Aí, tô te devendo, hoje eu não trouxe, viu? Vou ter que trazer minha geleia. Não, então eu levo uma geleia. Casa mesmo, né? Eu levo uma geleia, eu levo um pano de prato que eu costurei, porque, tu não é costureira, a gente se reinventa. A pandemia fez isso, abrir a tua máquina, abrir quanta gente o teu tricô, fez isso, né? Porque tem aqui um texto que fala da terapia das mãos, que é muito importante essa questão calmante, né? A terapia, você mexe, você não tem tempo para isso, porque tudo tem seu tempo na vida. Tem o tempo da ascensão financeira, econômica, de formação. Mas por agora eu não quero mais uma formação acadêmica para mim, né? Eu quero circular em grupos que me contam experiências, onde eu posso crescer nessa conexão. Mas eu não me vejo assim, já fiz curso de inglês, já fiz, vamos supor assim, os orquidófilos. É um grupo que, num evento no encerramento de um curso, uma mulher, a dona Asta Schmidt, que é a esposa do seu falecido Ludwig Reichert, ela me trouxe um buquê de orquídeas. E eu disse, meu Deus, que coisa mais linda. Ela disse, Jussara, eu tenho inúmeras, eu tenho orquidário, eu tenho um caminhão de mudas, se você quiser. Caiu, porque a tua missão, enquanto você está numa função assim, tu tem que ter aquele olhar assim abrangente, onde você pode captar, para capitalizar, para somar, para dividir com outras mulheres. E eu sempre tenho esse olhar ainda. Sabe, se eu pego uma coisa assim, mas isso aqui elas podem fazer também, se eu posso, elas também podem fazer. Então, daí a gente criou, ganhei isso. E no meu grupo da formação, tinha mulheres que cultivavam orquídeas. A dona Dirce Walter, que ela é orquidófila até hoje, e nós criamos o grupo de orquidófilos de Ijuí. Isso na década de 90, 2000. E tinha pessoas estudiosas de orquídeas e coisa. Tanto que a flor símbolo de Ijuí foi criada por um vereador, é a orquídea. São lindas, né? Em função, e daí teve diversas premiações, eu tenho diversos mudas, eu ganho de orquídea, assim, que a gente começou lá atrás, criou um estatuto de Ijuí, já desmembrou diversos grupos, a Juricaba, e eles continuam ativos, tem na Expo a exposição do orquidófilos, e eu sempre sou reconhecida, grata, sempre me chamam madrinha. Eu ocupei um espaço que eu deveria, meu compromisso, naquele momento, para semear.
esse grupo aí, né? Então, assim, com os clubes de mães, as gurias, assim, toda semana praticamente. Como é bom a senhora ver que semeou isso, né? Semeou. E que isso continua, e que se não é aqui, é em Angelicável, Rosano, e isso vai indo, e as mães vão passando, pra coletividade, as empreendedoras vão passando para outras, isso vai indo, né? Quando eu estava primeira dama, acho que o primeiro uma das gestões era o governador Rigoto. Aí a esposa dele me ligou que a gente tinha um evento em Primeiras Damas e ela queria que eu expusesse o meu trabalho. Aí eu disse, meu Deus, essa mulher disse, tá, vou pôr meu trabalho. Não, mas me falaram que você trabalha com isso, trabalha... Aí eu fui expor. Só que o que eu vou levar de lembrança para essas mulheres? Como há uns anos anteriores veio um empresário de São Paulo, e ele foi para a CEI e me chamaram lá porque era uma indústria de cosméticos, de beleza, que ele queria implantar aqui em Juí. E ele trouxe, assim, na época, acho que uns 500 batons e me doou os batons personalizados. Então, muitos anos, uma marca minha era a marca do batom. Que daí ele começou a me mandar, e eu comprava 500 a mais, me dava 500. A empresa dele não se consolidou aqui em Juí, não veio ao caso agora. Mas sempre o batom é uma coisa assim que eu acho que a mulher... Toda mulher tem na sua bolsa, né? É uma marca. Então, para Porto Alegre, eu levei esse batom, expusemos, elas adoraram, todo o comitê da primeira dama, lá do esposa do Rigoto, e foi bem legal, assim. Foram experiências, assim, que marcam a caminhada da gente. E, então, na rádio, eu trabalho, também tem meu espaço. Ainda trabalha na rádio? Ainda tem um espaço dela? Ainda tem um espaço, trabalho, atuo. E pretendo não perder esse espaço também, Não, né? Mas eu já coloquei meus filhos, eu acho que já é o final do ano, acho que eu vou começar a pendurar a chuteira. Mas tudo bem, enquanto a cabeça funciona, né? E a memória funciona, porque tu lida com números, né? E a memória funciona justamente por isso, porque a gente está trabalhando, está ativando, está lidando, né? Uma série de funcionários, de famílias que dependem, né, da conduta, da ação da gente, né, do equilíbrio também. Então, acho que o nosso tempo está quase finalizando. Adri, como é que tá? Você comprou? Estamos indo, vamos conversando. Tá bom. Tá muito bom ouvir a sua história de família, a sua história dentro da comunidade, né? Isso é uma coisa que eu particularmente não conhecia, mas com certeza muita gente conhece. Ele viu trabalhando, ele viu atuando, né? Como nós perdemos o nosso pai, Irineu Bonamigo, que ele era um empreendedor, empresário, ervateiro, muito cedo. Ele faleceu com 38 anos, eletricutado num fio de energia pública que passava dentro no pátio da nossa casa, e a gente avisou anteriormente, eles não vieram tomar as providências, e o meu pai e a minha irmã acabaram morrendo nesse acidente eletricutados. Então nós criamos uma conexão, eu sou a filha mais velha, nós criamos uma conexão muito grande entre os filhos. A minha mãe tinha 28 anos naquela época, né, em 62. E a gente é distante às vezes fisicamente, mas nós somos muito ligados emocionalmente. Aqui em Juí é eu e o Bono, José Luiz Bonamigo, que trabalha ali na Mundial, que também é sócio da Progresso, né? Assim, nós somos parceiros de trabalho. E a minha irmã, que é casada com um militar, que teve bastante tempo em Juí, agora eles moram em Brasília, a Naira. E o Paulo, que saiu de casa com 16 anos também, meu irmão, jogador de futebol. Pensa naquela época, Adriana, a minha mãe, ele saiu com 16 anos, a minha mãe viúva, não sei se ela tinha 40 anos, não tinha 40 anos. Aí ela tinha um medo incrível que o filho se perdesse para as drogas. Aí, como veio o Fernando Zagoteg, não sei se é vivo ainda, acho que não, e a esposa, vieram um casal falar com a minha mãe, que eles iam se responsabilizar porque era um menino, ele tinha feito 16 anos em setembro, e em novembro, dia 1º de novembro, ele concluiu o 3º ano no científico, no CAP, e foi para Porto Alegre, em 78, jogar futebol. E pensa que a vida é fácil? Não é fácil. Só que ele chorou, ele conta hoje que chorou, ele disse, eu não posso voltar, porque a minha mãe tem os limites dela também, de vida, né? E financeiro, e eu tenho que fazer a minha vida, construir a minha história. E daí chorou muito, chorou em travesseiro. Hoje ele conta, ele adora Ijuí, ele ama Ijuí. Ele vem para cá 4, 5 vezes por ano, mora no Rio de Janeiro, pendurou a chuteira também, né? Mas ele foi técnico, também teve uma carreira brilhante, assim, um cara muito especial também.
Mas a senhora também ama Ijuí, né? Ah, eu amo, porque a gente teve oportunidade em 70 e poucos. Nós tínhamos um frei aqui na São Geraldo, Clemente Dotti. Ele era um cara muito maravilhoso, assim, ele semeou muito aqui em Juí. E ele quis levar o Valdir para gerenciar a rádio dos freios de Caxias do Sul. Eu não tinha nem entrado na faculdade. Eu não tinha nem faculdade. Meu sonho, eu vou para Caxias do Sul fazer faculdade. Nós tínhamos, acho que um filho só, o Leandro. Não sei se é o Alessandro, acho que nasceu em 75, eu tinha o Alessandro. Aí pensei, me vou voar, porque eu sou mais, assim, eu sou de criar asas. Uma nora minha me chama de borboleta, que eu estou sempre voando. Aí, eu tenho minhas raízes, né? Eu tenho minha raiz no interior, eu sou da colônia. Sim. Eu não me esqueço da linha 11 Norte. Mas eu gosto também de aterrissar em outros lugares. Aí, o Valdir, Jussara, tem tua mãe que é viúva, minha mãe é viúva. E ele ama Ijuí. Valdir ama Ijuí. Ele vai para a festa do interior, ele compra churrasco. Às vezes, eu vou ficar em casa, vou lá no nenê, vou lá no meu neto, vou lá na minha mãe. Ele vai para o interior. Buscar churrasco, conversar com as pessoas, buscar as origens dele lá. Você vai para a tua terra, onde você gosta. Uhum. Então, acho que ele é mais... o Valdir é mais... e ele veio também com 14 anos do interior. Também teve uma vida, assim, bem sofrida, né? Porque dormia na rádio, chovia, não tinha carro, daí depois teve a lambreta, não tinha calçamento, era barro, e daí a lambreta podia cair nas valetas. São momentos, né, dona então, Jussara, que de construção. Eu sempre digo para minhas noras, ninguém, não pense que eu tive sempre esse glamour que eu tenho hoje, glamour que eu digo, né? Sim, assim, sim. sabe? A gente se construiu. Na política? Nós estamos se construindo. Na política... A senhora, na política, já foi convidada para... Fui. Para alguma... Foi? Fui. E não Mas quis. assim, como é que diz? O mundo, a vida é maravilhosa porque nós estamos sempre em construção. Se um tijolinho cai aqui, se abre uma fenda ou uma feridinha que não cicatrizou, você pode se reconstruir, se refazer e dar um novo brilho para a tua vida. Eu gosto de política. Eu sempre essa política de ação, e também eu estava vinculada a um partido político que é uma parte da sociedade, é partido. Mas quando eu fui primeira dama, eu fui de todos, né? E nunca fiz, né? Trabalhei com todos os segmentos. Assim, eu fui, fizemos uma pré-convenção, 4 homens e uma mulher, e eu fiz 68% dos votos nessa pré-convenção. Aí entrei no carro, meu marido não foi votar em mim, o Valdir não foi votar em mim. Eu entrei no carro, ele já... O que está te faltando, dona Jussara? Aí, você tem casa, tem filhos, tem um trabalho, tem autonomia, tem carro, tem um marido que te ama. E o que te falta para você ser feliz? Você sabe o que é a vida de um deputado, porque você acompanhou a minha vida. E o nosso casamento? Aí tem que fazer prioridades na tua vida, né? E eu priorizei família e casamento. Então, engoli esse sonho, cortei uma asa, convoquei a executiva do partido e disse, não sou mais pré-candidata, não posso mais voar com uma asa só, eu preciso ter o apoio do meu esposo, e eu entendi que não é essa a minha missão, que eu posso atuar em outros segmentos. Tranquilo. Aceitou, passou esse tempo. Aí se encaminhou para a indicação daí do Gerson Burman, que tem 5 ou 6 mandatos de deputado. Muito bom. Aí passou tempo, papá. Chegou a época da eleição para a prefeitura. Eu fui chamada 2 vezes pelo partido, né? Mas também entendi que o político partidário na família é o Valdir. Eu entrei ao lado dele. Eu fui sou companheira dele, entendi assim que eu não podia, assim, eu entendi quase como uma competição. Porque seria muito bom para Ijuí ter uma candidata mulher, né? Eu acho que já está no tempo da gente, termos, né? Nós já somos amadurecidas,
cheias de conhecimentos e aprendizados em todos os segmentos, que a mulher atua em diversos segmentos hoje, né? Mas, infelizmente, temos no cargo, hoje, acho que uma vereadora, né? Uma vereadora, Alexandra Lentz, hoje, né? E está pouco, muito pouco, quase nada. Mas nós vamos chegar lá, né, dona Ai, será que nós vamos ver? Lá, eu acho que não vou conseguir visualizar isso aí, porque meu tempo nós vamos visualizar, sim, que o tempo está chegando. Estamos bem próximos a isso. E que sejam umas mulheres, assim, que representam a nós, né? Porque não adianta chegar lá uma mulher também, que não representa as mulheres. Aí é muito... que representam muito triste. Todos, inclusive as mulheres, né? Dona Jussara, então nós estamos aí já com o nosso tempo quase findando mesmo, como a senhora disse antes, né? Bastante coisa, bastante informação. Você não fez nenhuma pergunta? Eu tô porque está muito bom lhe escutar, muito bom ver a senhora falar, contar da sua história, da sua vida, de todo esse tempo aí, junto com a comunidade também, né? Eu vou lhe fazer umas 2 perguntas apenas. Ai, me deu medo agora. Já que nós estamos no mês das mães, né? A senhora como mãe, como avó, a senhora faria algo diferente na educação dos seus filhos hoje? O que a senhora diria para os seus filhos hoje que a senhora não disse? Tem algo que a senhora ainda não disse para os seus filhos que a senhora gostaria de dizer para eles? Tem. Eu acho que a mãe sempre tem mensagens, conteúdo. Vamos supor, nós vamos fazer sexta-feira uma reunião na minha casa, na nossa casa lá. Mas eu já pensei, eu vou dar o tom da fala. Eu vou dar como mãe, como esposa e como empreendedora. Eu vou dar o tom e o foco da conversa. Né? Aí eu vou passar meu aniversário e daí outro dia é a tal da reunião. Aí porque eu acho que ainda a mulher tem essa persuasão, sabe? Tu tem uma forma de jogar, não é jogo. A vida não deixa de ser um jogo, né? Mas assim, de você saber assim contemporizar. E a minha mensagem para as mulheres de hoje: saiam do seu casulo, buscam se fortalecer, buscam grupos, para não chegar a grupos de terapia, para não chegar os encontros de mulheres não deixam de ser uma terapia. Você volta para casa, o problema está ali, do mesmo jeito. Mas a forma como você vai de você olhar o problema, enxergar teu problema, vai ser diferente. Tu vai ver assim, não é só comigo. A cruz não é só eu que estou carregando. As outras mulheres conseguiram, eu também vou conseguir. Sim, claro. Né? E participem, ajudem, se apoiem. E outra coisa também, essas picuinhas que gravitam ainda no nosso entorno, porque aquela... Não. Deixam florescer o lado bom daquela mulher. Porque toda mulher aí tem você é muito impositiva nas tuas posições. Agora, mas a Adriana, ela faz um monte de outras coisas. 95% das coisas que ela faz é maravilhosa. Olha só, olha que elogio aí ao vivo, hein? Aí assim, então isso aqui, isso a gente tem que ver. Se você não tem nada a falar daquela amiga, ponto. Porque o que você falar, e aquilo rola. E na vida pública tem bastante disso. Daí um dia porque aquela lá, porque não falou de você. E eu disse, tá, quem foi, aonde foi, eu vou lá agora. Não. Então assim, vamos ser transparentes, né? Eu acho que cultivar a fé, a religiosidade, né? A família hoje está doente. A gente precisa encontrar um caminho que não é mais reto, mas ele tem curvas, eles têm deslizes, eles têm todas essas tormentas de tsunami, de enchentes. A família também transborda muitas vezes, muitas coisas. E às vezes é lá que assoreou, que ficou retendo alguma coisa, né, no passado, resolvida, né? Lá na juventude, sei lá o quê, uma coisa que ficou trancando esse canal e agora
transbordou. Então essa é a minha mensagem de encorajamento. Adriana, continua com o teu programa. Esse espaço é maravilhoso. Obrigada. Eu sei que a gente procura usar as ferramentas que a gente tem para semear o bem. Nas minhas falas, sempre eu levo uma semente. A primeira fala que eu fiz foi com o apoio do seu Valdir Zardim e a dona Genir, que são pessoas incríveis, que eu quero salientar aqui o nome deles. Aí o seu Zardim, eu vou fazer uma palestra, eu quero levar sementes, eu tenho girassol. Aí eu levei sementes de girassol e levei junto a lenda do girassol. E ontem, no nosso encontro de ex-primeiras damas de toda a região, que são mulheres assim incríveis, que também fizeram a diferença, são ex-primeiras damas de 6 anos, 8 anos, 10 anos atrás, que a gente continua, tem um grupo do WhatsApp, e elas, a Maria Lúcia Busatti, que é uma das nossas mentoras do nosso grupo, elas estavam querendo prejuízo, e daí vieram aqui no terminal onde se encontramos, e ela trouxe um girassol. E aí eu disse, procura uma lenda do girassol. Que eu falei assim, que a gente precisa ser luz. E o girassol, para ele florescer, para ele desabrochar, ele precisa ter luz. Essa é a minha mensagem, meu carinho, minha gratidão, meu muito obrigado. E estou à disposição para a gente se ajudar, se apoiar, para fazer o bem. Muito bem, olha só, olha a pessoa que nós recebemos hoje, tivemos o privilégio de receber no Espaço Mulher, de estar conosco contando a sua história, a história da sua família, né, da história da comunidade, da convivência com a comunidade, com o esposo, com os filhos. É isso que a gente quer escutar você aqui, saber a sua história, né, o teu conhecimento, para a gente poder dividir esse conhecimento com você e você conosco. Né? Muito obrigada, dona Jussara. Aproveito para lhe dar os parabéns por esse novo ciclo na sua vida. Muito que Deus obrigada. Continue lhe abençoando em nome de toda a comunidade, em nome da BPW. Então, um feliz aniversário, que Deus derrame muitas bênçãos sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Muito obrigada. Porque Deus, eu sei que sempre está com a senhora e junto com a sua família. Minha também. gratidão, porque você mexeu com memórias, com um legado meu, me emocionou. Isso sempre é bom a gente assim lembrar que a gente tem um lado amoroso e afetivo grande, e isso faz. Eu vou sair muito bem daqui hoje. Que bom. Então, um abraço bem grande, que Deus nos abençoe muito sempre. Obrigada, amém. Amém. E a você, eu desejo um feliz Dia das Mães, que você, filho, curta sua mãe, abrace, beije. Nunca nada com relação à mãe, quando se tratar de carinho, é exagero. Então, feliz Dia das Mães para você, até a próxima semana.